Glória a Deus. Lá quer entrar. Mas a glória de Deus colocou ele lá fora. Misericórdia. Aleluia. Gente, para mim é motivo de muita alegria de ter o privilégio de poder falar de Jesus. Glória a Deus. Neemias, capítulo de número 2. Eu quero louvar a Deus nessa noite pela vida das minhas amigas, que elas são doidas de andar comigo. A pastora Joana, aleluia, e a missionária Rose. A Rose é missionária, eu já ungi ela já. Eu estou ungindo todo mundo. Eu já ungi elas para itinerância, agora elas são, uma é missionária, a outra já é pastora. Então eu quero louvar a Deus pelas minhas companheiras de obra, onde o Senhor tem colocado elas para me aguentar, porque eu sou terrível. Glória a Deus, viu? Joana, às vezes eu falo, meu Deus, Joana fala, não, Marcelo é assim mesmo, fique em paz. Eu sou terrível. Eu gosto muito das coisas de Deus com, aleluia, com seriedade. Odeio quebrar propósito. Odeio pessoas que falam que vai e depois não vai, depois fica emprestando a boca pro diabo para falar dos outros. Eu falei, quer saber o que é obra? Anda comigo, só 3 dias. Porque ele gosta de fazer a obra, mas faz a obra com força. Aleluia. Estamos sem descanso. E eu quero louvar a Deus por elas, porque elas, né, me aguentam. Mas está sem dormir, porque ontem eu preguei uma vigília por aqui, né? Hoje de manhã nós fomos para consagração. À tarde fizemos visita. E agora estamos aqui. Glória a Deus. Glória de Deus. Neemias, capítulo 2. A epígrafe do texto, ela diz assim: Artaxerxes permite Neemias ir a Jerusalém, edificar os muros de Jerusalém. Eu confesso para vocês, aleluia, que eu falei, Deus, como que é isso, né? A gente ministra na sexta, ministra na quinta, e Deus revela a palavra do sábado. Eu falei, como que eu faço, Deus? E o Senhor falou, não, essa palavra de Neemias é para o culto de sábado. Então, eu tenho certeza que esse texto de Neemias é um dos textos, é um dos livros da Bíblia. Não que a Bíblia não goste da Bíblia, mas Neemias é o meu preferido. Porque Neemias ajudou pessoas. Neemias restaurou muros. Aleluia! Neemias se dispôs em fazer por alguém. Glória a Deus. Então eu acredito que eu me identifico muito com Neemias. E aqui diz: E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Isto não é senão tristeza de coração. Então, temi muito de grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade do lugar do sepulcro dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: O que me pedes agora? Aleluia. Aleluia. Então orei ao Deus dos céus. Aleluia. E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve o rei enviar-me. Repita comigo: enviar-me. Enviar-me. Repita de novo: enviar-me. Enviar-me. Apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores além do rio, glória a Deus, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá. Pode sentar.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. É bem verdade dizer, irmãos, aleluia, que por esses últimos dias da Igreja de Cristo na Terra, nós temos observado, temos visto uma grande apostasia no meio do povo de Deus, né? Muitos estão apostatando da fé, outros estão simplesmente desistindo da tua chamada, outros estão estacionados e parados à beira do caminho. Nós acabamos entendendo, louvado seja Deus, que por muitas das vezes uma vida de desobediência, uma vida de idolatria, uma vida de andar segundo o desejo da nossa carne, seguir as nossas vontades, deixar as leis e os preceitos do Senhor em segundo ou em terceiro plano, isso acaba acarretando alguns prejuízos para a nossa vida para com Deus. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, no livro de Jeremias, no seu capítulo de número 1, que quando Deus ele chama Jeremias para uma grande obra, para que Jeremias viesse ter a responsabilidade de estar profetizando para uma nação, aonde o povo, aleluia, estava ouvindo somente aquilo que apraz os seus ouvidos. Aleluia. O povo estava andando segundo o desejo do teu coração. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que alguns profetas haviam sido levantados para que eles viessem profetizar, aleluia, a palavra da verdade. Aleluia. Mas a Bíblia diz que o povo de Deus, um povo que era escolhido, um povo que era chamado pelo Senhor, um povo que era vocacionado por Deus, esse povo estava vivendo uma vida de idolatria. A Bíblia diz, louvado seja Deus, aleluia, que o povo, eles entravam dentro do templo, ofereciam sacrifício diante do altar de Deus, aleluia, e quando era de alguma forma no período da tarde, eles estavam nas praças se prostituindo, nas praças adorando a uma deusa, aleluia, da prostituição, andando segundo o desejo do teu malvado coração. E Deus olhando para a nação e observando que a nação ela precisava, louvado seja o nome do Senhor, que eles viessem se consertar, porque a Bíblia diz que o povo de Jerusalém era um povo ao qual era exemplo diante dos olhos de Deus. Quem olhasse para Jerusalém, olhava para o povo e dizia: olha, Jerusalém é uma cidade edificada. O povo de Jerusalém é um povo que dá testemunho. O povo de Jerusalém é um povo que anda segundo, aleluia, o coração de Deus. Mas não era este testemunho que o povo estava dando. O povo estava andando errante diante da presença do Senhor. E a Bíblia diz que de repente Deus, olhando para a situação da nação, o que Deus ele faz? Deus ele levanta um profeta conhecido por nome de Jeremias. Jeremias ele era um rapaz muito novo. Jeremias ele era um rapaz que ele vinha de uma família sacerdotal. Ou seja, Jeremias não tinha nenhuma vocação para ser profeta. Jeremias não tinha, aleluia, nenhum ensinamento. Ele não havia sido ensinado para que ele fosse profeta diante da presença de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus ele se apresenta para Jeremias, o Senhor ele se apresenta para Jeremias dizendo: aleluia, desde a madre da tua mãe eu te santifiquei. Aleluia. E eu te conhecia, Jeremias, e as nações eu te dei por profeta. Jeremias naquele momento ele se vê em uma responsabilidade, louvado seja o nome do Senhor, de receber e ser vocacionado por Deus para poder fazer aquilo que ninguém muitas das vezes tinha coragem, porque ser boca de Deus não é fácil, pregar aquilo que ninguém quer ouvir também não é fácil, falar aquilo que Deus ele muitas das vezes tem nos direcionado não é fácil, aleluia. A Bíblia diz que Jeremias ele sente o peso da responsabilidade da chamada de Deus sobre a vida dele. Jeremias naquele momento, aleluia, ele começa de alguma forma colocar algumas desculpas
desculpas diante da presença de Deus. Ele dizia: Deus, eu sou uma criança, Senhor, eu não sei falar. Ele estava querendo dizer: Senhor, eu não tenho experiência, Deus, eu não sei falar muito bem, Senhor, eu não tenho muita sabedoria. A Bíblia diz que Deus, ele se apresenta para Jeremias, e o Senhor, ele fala para Jeremias: Jeremias, aonde eu te mandar, você irá. Aleluia. Aleluia. E o que eu mandar você falar, você vai falar. Glória a Deus. Jeremias, naquele momento, ele começa a ter, aleluia, um relacionamento com Deus, aonde ele ouvia a voz de Deus ao pé do teu ouvido. Aleluia. Deus, de alguma forma, estava olhando para a nação, e Deus estava observando a necessidade da nação. Oh glória, o povo entrava no templo, fazia o que queria, irmãos. Eles entravam dentro do templo do Senhor, oferecia sacrifício. Eles achavam que era somente oferecer o cordeiro no altar, e já estava muito bom. Mas dentro da igreja, o povo era uma coisa, e da porta para fora, o povo era outra coisa. Porque ser crente diante dos olhos de muita gente é muito fácil, mas quem é você lá no teu oculto? Quem é você lá dentro da tua casa? Porque por muitas das vezes, irmãos, aleluia, o Senhor, ele nos vocaciona, o Senhor, ele nos chama para uma grande obra nesta terra. Aleluia. E por muitas das vezes nós colocamos tanto impedimento para poder fazer aquilo que Deus, ele tem nos chamado, aquilo que Deus, ele tem nos vocacionado. E Deus, naquele momento, ele precisava usar a boca de Jeremias, dizendo: olha, aleluia, avisa para eles que o cativeiro babilônico vai vir aí, e o cativeiro babilônico vai durar 70 anos. Oh glória, o povo, aleluia, eles não estavam dando muito ouvido para o que estava saindo da boca de Jeremias, porque os profetas da mentira profetizavam aquilo que os ouvidos do povo queriam ouvir. Os profetas da mentira falavam somente aquilo que o povo alegrava o teu coração, mas eles não falavam aquilo que verdadeiramente Deus estava mandando, o que verdadeiramente Deus estava ordenando. E nesta noite o Senhor, ele me trouxe aqui para te dizer: Alabaxuri andarai, até quando vai ficar passando a mão naquilo que está errado? Até quando vai ser conivente com aquilo que está errado lá dentro da tua casa? Aleluia, meu Deus. Aleluia. Porque é muito fácil eu querer que as pessoas se consertem, mas e a minha casa? Aleluia. É muito fácil eu querer que as pessoas melhorem a tua caminhada, mas e a minha conduta diante da presença de Deus? Como que ela tem sido? Glória. Aleluia. Uma época onde o povo tem sido muito hipócrita. O povo cobra o perdão, mas não perdoa ninguém. O povo, aleluia, o povo cobra compreensão, mas quando se trata de compreender o próximo, nós também muitas das vezes não compreendemos. E Deus, de alguma forma, a Bíblia diz, aleluia, que quando Jesus, ele foi conduzido até aquele deserto, lá naquele deserto, Deus falou ao coração dele. Oh glória, de alguma forma Deus, ele precisa se manifestar na tua vida. Aleluia. E tem alguns desertos da tua vida, louvado seja o nome do Senhor, que não é para tua vergonha, não é para tua derrota, mas é porque Deus, ele quer te alinhar ao propósito ao qual ele determinou sobre a tua vida. Aleluia. Entenda nesta hora, quando Deus tem um propósito. Eu lembro com 18 anos que eu fui parar no presídio feminino. Quando eu cheguei na cadeia, pastor, que eu entrei para dentro do presídio, louvado seja Deus, tinha passado na televisão, foi aquele reboliço. Aí eu me lembro que eu estava no pátio, no outro dia com as meninas no meio do pátio, falando da rua, trocando umas ideias. Aí eu estou lá conversando com as meninas, daqui a pouco vem uma senhora, porque Deus, ele cria algumas situações para poder nos colocar no propósito dele. Deus, ele é especialista em criar situações para nos colocar no centro da vontade dele. Meu Deus, é forte. Mesmo que esta situação para você seja de sofrimento, mesmo que esta situação para você seja uma situação de dor, mesmo que esta situação para você seja uma situação de vergonha, mas Deus, ele sabe como conduzir você a chegar ao propósito
ao qual foi determinado por Ele sobre a tua vida. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer, vocês estão me ouvindo bem aí atrás? A Bíblia vai nos dizer, louvado seja o Cordeiro de Deus, aleluia, que, aleluia, Deus de alguma forma, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se de alguma forma Deus Ele nos incumbiu de uma promessa, ou se Deus Ele fez uma promessa sobre a nossa vida, independente de como essa promessa vai se cumprir, mas Deus Ele cumpre. Aleluia. Eu estava no pátio com as meninas, ô glória, daqui a pouco veio uma senhora até mim e falou assim, Cid, eu falei, ó, quero saber de Deus não, hein, se joga. Não quero saber de Deus, porque eu sabia o que Deus Ele tinha comigo. Aleluia, meu Pai. Eu sabia que o Senhor Ele tinha uma promessa que Ele precisava se cumprir na minha vida. Deus E eu falei para aquela irmã, não quero saber de Deus, porque se Deus fosse bom não estava na cadeia. Se Deus fosse bom, minha vida não teria sido uma vida de sofrimento até aqui. Se Deus fosse bom, meu pai não tinha morrido na cadeia, minha mãe não está no crack até o dia de hoje, minha família não vive a bagunça que vive. Louvado seja Deus. E você vem falar para mim que Deus some daqui, que eu não quero saber de Deus. Olha aí. Você é mulher a correr. Aí quando foi no outro dia, nós estávamos no pátio novamente, a tempo de arrumar uma confusão na cadeia. No primeiro dia que eu estava na cadeia, quando foi no outro dia, a mulher voltou. E quando a mulher voltou, aleluia, ela já voltou marchando. Oh glória. Ela voltou marchando, botou o dedo na minha cara e falou, assim diz o Senhor. Eu sabia que de alguma forma Deus Ele queria falar comigo. Deus é Eu sabia que de maravilhoso. alguma forma, mesmo aquela situação me trazendo tanto sofrimento, eu sabia que Deus Ele queria se revelar sobre a minha vida. Aleluia. Aquela mulher olhou para mim, mesmo eu fazendo tanta coisa errada, mesmo eu sendo tão ruim quando eu estava no mundo, mesmo eu aprontando tanto que deixava minha mãe de cabelo branco, Deus se apresentou para mim e Ele falou, eu te amo e eu tenho uma obra na sua vida. Deus é maravilhoso. Aleluia. Aí eu olhei para aquela mulher, ela falou assim, moça, assim diz o Senhor, você não está entendendo nada o que Deus Ele está permitindo hoje sobre a tua vida. Deus tremendo. Mas toda a dor que você tem passado hoje, amanhã, Deus Ele tem, aleluia, Deus através da tua vida vai trazer a cura para a vida do monte de Aleluia, glória a Deus. traficante, entregue as mãos de Satanás, com uma vida totalmente dissoluta, andando totalmente errante, oh glória. Mas eu sabia quem era Deus. Aleluia. Eu tinha o conhecimento do que era o poder de Deus. Aleluia. Quando aquela mulher saiu andando da roda, ela bateu a poeira do pé, saiu andando, foi lá pro barraco dela. Eu continuei ali com as meninas na rodinha, oh glória. Aí eu olhei para uma, falei para a menina assim, alguém da sua família é crente? Aí uma olhou para mim e falou, meu pai é pastor. Opa. Falei, e você? Nós estávamos em 4. Uma olhou para mim, aí a outra falou, minha mãe é missionária. Eu falei, e você? A minha avó canta no círculo de oração. Eita Deus. Falei, porque na minha família só tem ladrão, só tem traficante. E ainda minha avó é macumbeira. Eita Jesus. Não tenho referência nenhuma de quem é Jesus. Não tenho muito conhecimento. O pouco que eu sei de Jesus é o que as pessoas me falaram. Não tenho aquele relacionamento e conhecimento de Deus. Mas uma coisa eu tenho para falar para vocês. As meninas que estavam comigo na rodinha, todas elas tinham 18, 19 anos. A mais velha deveria ter 21. Eu com 22 anos, 18 anos eu tinha. E a mais velha que estava na roda tinha 22 anos. E aí nós ali conversando, eu olhei para as meninas, eu falei para ela, olha, eu não tenho muito conhecimento desse Deus que a irmã falou comigo aqui. Mas uma coisa, eu vou falar para vocês. Aleluia, Deus. Se eu fosse vocês, quando saísse daqui, vai para a igreja do seu pai. Oh Deus, é Vai maravilhoso. para a igreja da sua avó. Vai para a igreja da sua mãe. Porque o crime tem sido muito podre. É Deus. Eu vivo no mundo do crime desde quando eu nasci. Desde quando eu era criança, que eu vivo essa vida de crime. Eita. E eu tenho observado que o crime ele tem só trazido para minha
família e até mesmo para a minha vida prejuízo, tem trazido sofrimento. Mas eu tenho certeza que se vocês forem para a igreja do teu pai, para a igreja da sua avó, para a igreja da sua mãe, oh glória, Aleluia. Jesus vai fazer uma grande mudança. Oh, aleluia, Jesus. As meninas olhou para mim e falou assim: mas e você? Eu falei: filha, na melhor hora eu vou, só que eu não vou agora. Eu sei que eu vou para a igreja, eu sei que Deus tem uma obra comigo, mas agora eu acho que não é o momento, porque eu estou envolvida até a tampa. Preciso desenrolar algumas coisas, tem alguns problemas aí que eu tenho que resolver. Aleluia. Eu me lembro que passou uma semana, a minha liberdade cantou. Eu vim para a rua. Aleluia. E mal eu sabia, aleluia, que a minha ida até aquela cadeia, ter ficado presa, somente um pouco, fiquei 60 dias presa, pouco tempo, aleluia. Eu falei, e com o tempo, louvado seja o nome do Senhor, que eu fiquei dentro desse presídio, foi porque Deus de alguma forma, Ele queria me alinhar ao propósito dEle. O tempo que eu fiquei lá dentro, passando pelo sofrimento, eu tinha acabado de ganhar neném, aleluia. Meu filho, minha mãe tinha que levar meu filho todos os dias no presídio para amamentar. Todas as vezes que meu filho saía, era uma dor terrível que eu sentia no meu peito. Todas as vezes que a carcereira chegava com meu filho, depois ela pegava dos meus braços, levava meu filho embora. Quando não era eu que estava chorando, a cadeia toda começava a chorar, porque ali começou a nascer um sentimento de mãe que estava sofrendo, aleluia, que estava vendo o sofrimento da outra. Começaram a chorar, começavam a sofrer. Louvado seja Deus. E eu me lembro que quando eu saí para a rua, oh glória, a minha vida, ela ficou de mal a pior. Porque todas as vezes que o Senhor Ele for cumprir uma promessa na minha e na tua vida, entenda nesta hora, o adversário ele vai se levantar com mão tão forte para poder impedir que você alcance o propósito ao qual foi determinado por Deus sobre a tua vida. Aleluia, meu Deus. Entenda nesta hora, irmã. A irmã que estava dirigindo o culto, a pastora Márcia, Adriana, ela estava dizendo aqui, aleluia, louvado seja Deus, que a mulher, louvado seja o Cordeiro de Deus, quando ela está para dar à luz é uma dor terrível. A mulher, quando o bebê está para nascer, é uma dor insuportável. E assim é no mundo espiritual. Quando Deus ele está para nascer algo dentro de nós, oh glória, porque muitas das vezes nós não pedimos para ser profeta. Muitas das vezes nós não pedimos para gerar algo da parte de Deus, igual a irmã Maria. Aleluia. Porque a irmã Maria, quando ela estava na tua casa, 15, 16 anos aproximadamente, não tinha experiência maritalmente, Maria era virgem, não conhecia o marido, não tinha se deitado com ninguém, José era seu namorado, o anjo do Senhor se apresenta para Maria, e ele fala para Maria: salve agraciada, o Senhor ele é contigo. Aleluia. Bendita és tu entre as mulheres. Aleluia. Maria não estava entendendo que saudação seria aquela, pois Deus ele estava confiando sobre a vida de Maria. Aleluia. Que ela fosse gerar o teu filho amado Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Naquele momento o Senhor estava dizendo para Maria: eu estou confiando na tua vida o meu bem mais precioso. Glória a Deus. Porque o ministério de Deus é um bem muito precioso, irmão. Aleluia. Aquilo que Deus ele colocou sobre as nossas vidas, sobre a nossa mão, é algo muito valioso. E muitas das vezes tem muita gente que não valoriza a tua chamada. Tem muita gente que não valoriza aquilo que Deus ele colocou sobre a vida dele. Tem muita gente que acaba se deixando se vender. Louvado seja o nome do Senhor. Quer seja por causa do dinheiro, quer seja por causa da perseguição, quer seja por causa da afronta, acaba deixando de pregar a palavra, acaba deixando de fazer a obra de Deus, já não tem mais prazer. Quantas das vezes, quantas mulheres aqui, irmãs, aleluia, que outrora não faziam culto nos lares, que faziam, aleluia, evangelismo, que faziam visita, e hoje, irmão, estão prostradas, estão paradas, estão estacionadas, mas não é, louvado seja Deus, por causa de você mesma. Muitas das vezes tem sido por causa de alguém, do que alguém fez para você. Muitas das vezes tem sido por causa de um levante que você passou lá atrás, ou por causa de uma perseguição. Entenda nesta hora, todas as vezes que a gente for se levantar para fazer algo, aleluia, concernente ao reino de Deus, sempre vai ter algum levante que nós vamos passar. Aleluia, a Bíblia diz que a árvore que dá fruto, ela é apedrejada.
E Deus nesta noite, Ele está dizendo: eu tenho uma chamada sobre a tua vida, e eu não abro mão desta chamada que eu confiei sobre a tua vida. Eu estou pregando aqui nesta noite para mulheres que outrora não eram para estar mais nem aqui. Tem mulheres aqui que eram para ter descido a sepultura, mas Deus te deu livramento. Tem mulheres aqui que eram para ter morrido de overdose, mas Deus te deu livramento. Tem mulheres aqui que muitas das vezes a tua alma tem gritado por socorro, tem gemido, a depressão tem tentado te parar, mas Deus tem te dado livramento. Mas nesta noite Deus, Ele está dizendo: é tempo de se levantar para fazer a minha obra. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Jeremias precisava profetizar para um povo que era difícil. Eita Jesus! Jeremias precisava profetizar para um povo que não queria dar ouvido. Eles queriam ouvir a chave. Olha a chave da vitória. Eis que eu estou me agradando do que? Você está fazendo o quê? É mesmo, aleluia. Eis que eu estou te vendo. Tá, Deus está te vendo na onde? Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que tem caminhos que para o homem parece que são bons, mas são caminhos que têm levado à morte. nome, Jesus. E enquanto você não entender que não é nada sobre a luta que você tem passado, mas é sobre a chamada de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Enquanto você não entender que a vontade do diabo é te jogar no mundo, a vontade do inimigo, aleluia, é fazer com que você volte a fazer tudo que você fazia lá atrás. Aleluia. Eu lembro uma vez que eu estava passando uma prova dentro da igreja, e aí eu estava passando muita perseguição, porque geralmente quando a gente se levanta para fazer a vontade de Deus, aleluia, quem não está na mesma fiação do que nós, ele vai se opor, sim ou não? Sim. Quem não está fazendo a mesma coisa do que nós, ele vai tentar se opor para que a gente não faça aquilo que o Senhor ele tem colocado no nosso coração. Aleluia. E eu me lembro que eu estava passando uma prova tão travada, e eu falei: quer saber? Vou sair da igreja, quero ver quem me aguenta. Vou para o mundo, não quero mais pregar. O povo fica me tirando, Jesus, está pensando que eu sou o quê, Senhor? Falei: que Jesus, não aceito isso não, palhaçada. O povo não está no mundo. Aí ora, salva o traficante, salva o nóia, salva não sei quem. Aí nós vem para a igreja. Aí quando nós vem, quem orou por nós quer jogar nós para fora. Falei: não, Deus, que negócio é esse? Não quero mais saber de igreja. Eu me lembro um dia que eu saí para ir trabalhar, eu fui fazer uma faxina numa casa. Glória a Deus. E aí na hora que eu saí da casa, eu estava tão revoltada. O diabo ficou martelando tanto na minha cabeça, ficou falando tanto na minha cabeça: Marcela, abandona o barco, Marcela, sai fora, Marcela, se você estivesse no mundo, esses crentes não iam fazer com você o mínimo do que eles fazem. Você já tinha resolvido. Sai fora, Marcela, deixa de ser besta. Olha o que as pessoas estão fazendo com você. Aleluia. O seu Jesus está fazendo o que por você, Marcela? Irmão, o adversário jogou tanta seta, ele jogou tanto dardo na minha cabeça, que eu saí do serviço, passei na porta de um bar, sentei no balcão, falei: ei, Bia! Porque eu converso com todo mundo. Eu conheci o dono do bar porque eu passava na frente, mas não que eu tinha entrado lá dentro e eu escutava o povo falando. Aí eu cheguei no bar e falei: ei, Bia, dá um litrão, Bia, pra mim, bota um litrão aqui. Aí o Bia veio, botou o litrão no balcão. Na hora que ele pegou o abridor de lata para abrir a garrafa de cerveja, tinha uma moça com mais uns rapazes que estavam na porta. Na hora que ele foi abrir a cerveja, a moça veio lá de fora, alabacaia, alabaxaia, colocou a mão no meu ombro e ela falou assim: o seu lugar não é aqui. Deus maravilhoso! As guerras que você tem passado lá dentro do teu ministério, as lutas que você tem enfrentado lá dentro do teu ministério, ela não vai ser resolvida com um copo de cerveja, Marcela, e nem com um tiro de cocaína. Oh Deus, tremendo! Da tua igreja, Marcela, e a perseguição que você tem passado lá dentro, ela vai ser resolvida, Marcela, enquanto você estiver me adorando. Porque eu entendo que enquanto nós cuidamos daquilo que é de Deus, Deus vai cuidando da nossa casa. Eu não sei quem é o Satanás que está se levantando contra a tua vida, mas Deus está dizendo nesta noite: continue louvando meu nome, continue a pregar a minha palavra, continue
Para desviar eu presto, Senhor. O que eu vou fazer da minha vida, Deus? Porque se eu pudesse, eu resolvia do meu jeito. Aleluia. Se eu pudesse, Senhor, eu tomava uma atitude e fazia tudo do meu jeito. É forte, Jesus. Mas o seu amor me encontrou. Aleluia. Aleluia. Não tem como eu fazer da minha maneira, porque a tua presença me constrange. Aleluia. Deus. Quando eu penso em fazer alguma coisa, a voz do teu Espírito ela sobe, e ela diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aí você pergunta a Deus: mas eu estou triste, Senhor. A obra está perecendo, Deus. Eu estou triste, Senhor. Olha como está a tua obra, Senhor. É por causa de pessoas que não têm compromisso que a tua obra está perecendo, Deus. Mas nesta noite, Deus, Ele está dizendo: eu te autorizo a se levantar. Eu te autorizo a levantar a baixinha, a cuidar daquilo que é meu. Aleluia. Entenda nessa hora. Tem momentos que nós queremos resolver da nossa maneira. Tem horas que nós queremos fazer do nosso jeito. Quantas das vezes, irmão, eu lembro uma vez que eu estava na minha igreja, e quem tem amor pela obra pode ter certeza que você vai pagar um grande preço. Quem tem zelo pelas coisas espirituais pode ter certeza que o adversário sempre vai usar pessoas para poder te tirar do centro da vontade de Deus. É, Deus. E outra, Deus, Ele conhece a tua natureza. Ele sabe quem é você. Tinha uma irmã na minha igreja que ela me perseguia tanto. E meu filho do crime, aquela coisa. Aí toda vez que eu ia para o culto, aquela mulher me perseguindo. Tinha um dia que ela foi para a igreja. Ela falou assim: a igreja lotada, 150 irmãs no ciclo de oração, aquele monte de irmã, a igreja cheia. Meu pastor falava assim: irmã Marcela, se a senhora quer pregar, a senhora pode, mas na doutrina e na santa ceia eu quero a senhora aqui na igreja. Então toda a doutrina eu ia para a minha igreja. Obrigado, pastor. Toda a doutrina eu estava lá. E nesse dia eu estava no culto de doutrina. A igreja foi tomada pela glória, porque o pastor estava fazendo um trabalho de avivamento de terça-feira na nossa igreja. E aí, irmãos, aleluia, a mulher, não contente, ela saiu marchando, foi lá no altar, pegou o microfone da mão do meu pastor e falou: irmã Marcela. Aí eu fiquei: fica de pé. Aí eu fiquei: Deus está me falando que você tem pecado. Deus está me falando que você está assim, 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 assim. E eu queria ir lá tomar o microfone da mão delas. Tinha uma veinha do meu lado, tem uma veinha que é doida, né? Uma grudou aqui e a outra aqui. Falou: negona, fica quieta aqui. Falei: que essas irmãs estão me tirando, eu vou resolver. E a irmã falou: não. Tá pensando que eu sou o quê? Ah, aqui tem bala na agulha. A bandidona baixou em mim. Eu vou resolver, pera aqui. Tá pensando o quê? As irmãs falaram: Marcela, fica quieta. Porque se você for falar alguma coisa, não tem como Deus falar por você. Se você tomar a frente, Marcela, não tem como Deus pelejar por você. Se você abrir a sua boca, porque Marcela, você acha que Deus, Ele não sabe da sua disposição? Dessa maneira, Pai. Você acha que Deus, Ele não sabe, Marcela, o quanto de disposição você tem? E o diabo ainda foi tão astuto que quando eu saí da igreja, o diabo ficava assim na minha cabeça: pega o revólver do seu filho e mata ela. Ninguém vai saber, se é missionária. Mata ela. Eu falei: Deus, dá uma estratégia para mim, para poder parar pelo menos isso. Porque eu não sei o que vai ser amanhã. Hoje eu estou aqui, a sua graça me alcançou, eu consegui ouvir a sua voz, mas e amanhã, Senhor? Aleluia. E depois de amanhã, Senhor? Aleluia. A estratégia. Porque geralmente quem se levanta para perseguir a gente, ele finge demência.
Quem se levanta para estar criticando ou falando qualquer coisa concernente à nossa vida ou o nosso ministério, ele finge que não sabe o que aconteceu. Aí eu estou me lembrando que eu estou subindo a rua da minha igreja, na mesma semana, aí eu encontrei a irmã missionária do mesmo altar. Nós éramos da mesma igreja, do mesmo ministério. Aí ela, oi missionária! Eu, Pai do Senhor, irmã, tudo bem? Ela tinha acabado comigo no culto. Subiu no altar, me expôs diante de todo mundo. Aí ela olhou pra mim e falou, oi missionária! Eu falei, amém, tudo bem? Ela, tudo. Eu falei, você já ouviu meu testemunho? Ela falou, já. Eu falei, então se eu fosse você, eu orava por mim. Porque se eu desviar, a primeira que eu vou pegar vai ser você. Eita! Nunca mais ela se levantou contra a minha vida. Porque tem hora que nós temos que estar de doida. Falei, Deus, eu vou resolver do meu jeito não, mas vou botar ele em choque. Deixar ele em pânico. Porque tem momentos que a gente acaba se esmorecendo. Tem momentos que se a gente não vigiar, a gente deixa de fazer aquilo que a gente mais gosta, que é louvar o nome do Senhor, ou fazer parte do grupo de dança, ou reger um departamento. A gente acaba deixando, aleluia, a nossa chamada de lado por causa de alguém. Meu Deus! Ô, Glória. Remata, Ramaiaçá. E eu vou falar uma coisa para você. Eu não vivo sem falar de Jesus nenhum dia sequer. Aleluia, papai. Não consigo ficar sem pregar na palavra de Deus nenhum dia sequer. Aleluia. Porque eu sei como Ele me achou dentro da minha casa. Deus maravilhoso. Eu sei como Ele me achou lá dentro, pastor. 19 dias em depressão, tomando cardenal com pinga porque eu queria morrer. Usando droga até a tampa, porque para minha vida não tinha mais sentido. E de repente o Nazareno se apresentou na minha casa. E ele falou para mim, eu te amo, tenho uma obra na tua vida. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou ficando doida. Essa voz não pode ser da Lavaia. Quando foi daqui a pouco, Deus foi na casa de uma irmã, lá na casa do chapéu. Falou para ela, para de lavar louça. Vai lá na casa da Marcela e dê um recado para ela. Eu estava dentro de casa trancada. Ela bateu na porta. Aleluia. Primeiro ela nem queria ir. Aleluia. Estava lavando louça na casa dela. Aí Deus falou para ela assim, para o que você está fazendo. Vai lá na casa da Marcela agora. Vou abrir um parênteses aqui. Quantas das vezes Deus tem mandado você ir na casa de alguém e você não vai? Aleluia. É verdade. Quantas das vezes Deus tem mandado você dar um abraço em alguém? Isso. Você tem tido coragem de fazer? Eita Deus! Quantas das vezes o Senhor tem te dado alguns comandos e você não tem obedecido à voz do Todo-Poderoso? Aleluia, Deus. A irmã estava lavando louça. Porque nós, como crente, a gente não olha lá na frente, a gente olha o momento. É nóia, vai morrer na pedra, é nóia. Mas Jesus não, ele olha lá na frente e fala, é minha missionária. Glória, aleluia. Ele está mandando a minha palavra. A irmã estava lavando louça, o Espírito falou, vai na Marcela. Ela falou, não vou. Marcela vive drogada. Eu não vou lá não, porque a Marcela vive na nóia. Pesava 37 quilos. Usando roupa de Deus, criança. que milagre. Com uma vida totalmente destruída. Deus, que transforma. E aí quando foi daqui a pouco, aleluia, ela falou, eu não vou na casa da Marcela. Aí o marido dela estava na sala. O Espírito falou com o marido dela. Ele levantou da sala e falou assim, olha, Deus mandou nós ir lá na casa da Marcela. Olha aí. E aí eles foram na minha casa. Quando eles chegaram na minha casa, eles bateram na porta. Eu achei que eu estava chapando, pastor. Falei, que nada, tô chapando. Essa voz aqui, falando que me ama, que tem obra comigo. Tô doidona, fez isso, tô na noia, tô louca. Quando foi daqui a pouco, chegou a irmã lá em casa, bateu na porta. Aí eu abri a porta, ela entrou, já fui pro
quarto, porque eu estava loucona. Fui para dentro do quarto, sentei lá na cama, meio que assustada por causa da abstinência da droga. Aí ela chegou dentro da minha casa e ela falou assim: Marcela, eu vim aqui falar algo de Deus para você, Marcela. Eu falei: o que é que você quer falar? Ela falou: Deus mandou te trazer um recado aqui. Aleluia. Eu falei: que recado que Deus mandou você trazer? Ela falou: Deus mandou te falar só uma coisa, Marcela. Falei: fala. Ela falou: Deus mandou falar para você que Ele te ama. Aleluia. Que Ele tem uma obra na sua vida. Glória a Deus. Muitas das vezes nós pegamos esse amor e jogamos embaixo de uma cama. Muitas das vezes nós pegamos esse amor, aleluia, e desprezamos esse amor. Quando essa irmã chegou na minha casa, ela falou para mim que Jesus me amava. Ela falou para mim que Jesus tinha uma obra. Então a partir daí eu tive a convicção e a certeza, oh glória, que o Senhor, Ele tinha uma chamada na minha vida. Aleluia. Oh glória. E Jesus, Ele me ensinou que eu não deveria sair da presença dEle nunca mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Por causa dos outros. Glória a Deus. Porque Ele não mandou missionário na minha casa. É, Jesus. Ele não mandou pastor na minha casa. É, Jesus. Ele mesmo se apresentou. Glória a Deus é maravilhoso. E Ele se apresentou, não foi julgando eu pelas minhas falhas. Porque eu falei: como você pode me amar? Eu sou ruim. Eu faço isso, eu faço isso. Comecei a contar para Ele tudo que eu fazia de errado. E Ele falou, o tempo todo a voz falava: eu te amo. Aleluia. E eu tenho uma obra na sua vida. Aleluia. Aleluia. Então, no meio das perseguições, eu pude observar, aleluia, que aquela pessoa que estava me perseguindo, ela não tinha dimensão do amor, do tamanho do amor de Deus para com a minha vida. No meio das calúnias, eu pude observar que aquela pessoa que estava se levantando para falar qualquer coisa de mim, ou para querer, aleluia, já fui cuspida na cara dentro da igreja, já fui colocada para fora de 2 ou 3 ministérios, porque eu sou profeta de Aleluia a Deus. Deus. Mas eu falei: nada disso vai me arrancar da sua presença. Aleluia. Porque o meu amor em estar na tua presença é maior do que qualquer perseguição. Glória a Glória a Deus. Deus. O amor que eu tenho pelas almas, ele é maior do que qualquer calúnia. Aleluia. O amor que eu tenho pelas vidas, aleluia, ele é maior do que qualquer situação que tem se levantado sobre a minha vida. Oh glória, a Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, ele vai voltar sem dúvida com alegria. Aleluia. Então entenda nesta hora, até quando você vai ficar deixando de fazer aquilo que Deus ele tem te mandado por causa dos outros? Agradecido ao teu nome, Jesus. Eu não sei, quem sabe você está passando prova dentro da sua casa com o teu marido que não acredita na tua chamada. Ou quem sabe você está passando prova dentro da tua igreja com alguém que não dá crédito para a sua chamada. Quem sabe você tem passado perseguição lá no teu emprego por causa de alguém, não sei. Aleluia. Mas a Bíblia diz que quando Deus ele permitiu que o povo passasse pelo momento do cativeiro, o povo só foi para o cativeiro por causa da desobediência. O povo só estava passando por aquele sofrimento por causa da rebeldia. E as irmãs cantaram tão bonito. Eu vi todo mundo adorando, sentindo a presença de Deus. Mas Deus falou para mim que tem muitas aqui que são casa rebelde. Deus falou para mim que tem muitas aqui que Deus ele tem dado algumas ordenâncias e você não tem obedecido a voz de Deus. A Bíblia diz que quando, aleluia, Jeremias ele estava profetizando sobre a nação, o povo não estava dando ouvido. Jeremias pagou um grande preço por causa da profecia da verdade. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que como o povo não estava dando ouvido, o povo não estava ligando para aquilo que Deus estava falando, oh glória, através da boca do profeta Jeremias, o que aconteceu? Deus ele permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, aleluia, por causa da desobediência. Nabucodonosor ele invade Jerusalém e ele acaba com tudo, irmãos. A primeira coisa que ele fez, ele pegou a família real, arrancou os olhos do rei, levou a família, o povo cativo. Irmãos, a Bíblia diz que a cidade, elas foram todas destruídas. Oh glória!
O povo foi levado para o cativo, irmão. Quando eu falo de cativeiro, eu falo de sofrimento. Oh glória! Algumas das vezes quando nós ouvimos alguém que passa por sequestro, algum cativeiro, uns voltam com vida, não é assim? Outros voltam frustrados e outros voltam sem um pedaço do corpo. Oh glória! Uns perdem o dedo, o outro perde a orelha, o outro perde alguma parte do corpo. Porque o sofrimento da rebeldia, ele vai trazer algumas percas para a nossa vida. A desobediência para com Deus, ela vai nos trazer algumas frustrações. Porque, aleluia, Deus, eu não quero obedecer porque tem alguém me perseguindo, mas eu preciso entender, aleluia, que eu com a minha atitude errônea, eu com a minha, aleluia, com o meu orgulho, que muitas das vezes eu falo, me irritou, não faço mais nada, aleluia, a gente acaba perdendo com Deus. E nós precisamos entender isso. Tem muitas pessoas que têm vivido um evangelho de frustração, irmão. Tem muitas pessoas que têm andado segundo o desejo do teu coração. Lembra de Pedro? Quando Pedro estava no mar, que Pedro estava pescando, ficou a noite toda e não apanhou nada. Ficou lá trabalhando e joga a rede, puxa a rede, joga a rede e nada. A Bíblia diz que quando Pedro ele estava frustrado, a frustração era grande. Por quê? Ele não conseguiu pegar nada. Ele tinha habilidade naquilo que ele estava fazendo. E as pessoas que estavam perto de Pedro também não apanharam nada. Então, todos que estavam em volta, por causa da rebeldia, ficaram frustrados. Oh, aleluia! A Bíblia diz que eles voltam para a beira da praia, estavam lavando as suas redes. Oh glória! De repente Jesus se apresenta. E quando Jesus ele se apresenta, a primeira coisa que Jesus ele faz, ele entra no barco de Pedro. A Bíblia vai nos dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E tem tanta gente que gosta tanto de falar. Tem tanta gente que não tem paciência para ouvir nada. Tem tanta gente que tem tanta paciência. Louvado seja o Cordeiro de Deus, para fazer as coisas do teu jeito. Não escuta ninguém. Faz do teu jeito, faz da tua maneira. E você não está vendo que da tua maneira está dando errado. Jesus está dizendo, eu vou começar tudo de novo. Aleluia, Deus. Jesus ele poderia ter entrado no barco de um monte de gente, mas ele entrou no barco de Pedro. Aleluia. Por que ele entrou no barco de Pedro? Porque ele precisava tratar com Pedro de alguma forma. Ele precisava que Pedro desse ouvido à palavra dele. A Bíblia diz, aleluia, que quando Pedro ele estava dentro do barco, Jesus fala assim, se afasta um pouquinho da terra. Ele entra no barco, mas Pedro precisava se afastar um pouquinho da terra. Oh glória, glória. Enquanto você estiver firmada nas coisas terrenas, as lutas serão travadas sobre a tua vida. Enquanto você não entender que primeiramente você precisa buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmã, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito, então Deus vai fechar a porta, porque Ele quer compromisso. Aleluia. Irmã, mas para mim não dá, porque o que está sendo de impedimento na sua vida para você se aproximar de Deus? Aleluia, Jesus. O que está sendo de impedimento na sua vida para que você tenha um relacionamento com Deus? As irmãs cantaram aqui. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais. Aleluia. Estamos vivendo em uma época onde as pessoas acham que voz bonita vai garantir a salvação dela, ou que uma boa oratória, eu prego muito bem, eu já vou para o céu. Vai nessa, se não obedecer vai para o inferno. É dessa maneira. O céu e o inferno é algo que é muito real, e Deus ele não tem parte com quem é desobediente. Entenda nessa hora. Você chegou até aqui, irmã. Aleluia. Para perecer. Tantos anos na presença de Deus. Para você desistir por causa de alguém. Eita. Tantos anos pagando preço, sendo humilhada, passando tanta prova para poder desistir por causa de alguém que não tem compromisso com as coisas do reino da mesma maneira que você tem. É forte. Pedro, se afasta da terra um pouquinho que eu entrei no barco. Aleluia.
A palavra estava sendo pregada. Senhor da glória. A Bíblia diz que quem estava na beira da praia estava ouvindo a palavra. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que todos aqueles que estavam frustrados, mesmo do lado de Pedro, eles escutaram a palavra. Aleluia. E a Bíblia vai me dizer, louvado seja o Cordeiro de Deus, aleluia, que Jesus ele prega. E quando Jesus ele termina de pregar, ele olha para Pedro e fala para Pedro assim: faze-te ao mar alto. Aleluia, Jesus. Deus estava dizendo para ele: vai mais um pouquinho profundo. Aleluia. Aleluia. Tenha mais um pouco de intimidade comigo. Eu falei para minhas amigas: é tão bom a gente sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Falei para elas, quando a gente está com uma vida de oração, quando a gente está com uma vida de consagração, só Deus sabe as nossas lutas, nossas guerras. Eu falei, nós temos que se apoiar entre nós. Aproveitar que Deus ele criou essa amizade, essa oportunidade que Deus ele tem nos Glória a dado. Deus. Maravilhoso, Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Porque todos os dias que eu entro na minha casa eu não quero mais pregar. Todos os dias que eu acordo de manhã eu falo, Deus, eu não vou mais pregar. Mas o desejo e a vontade de fazer do Senhor, ele tem ardido cada vez mais forte. Aleluia. Aleluia. Eu falei para minhas amigas, vamos se apoiar entre nós. Aleluia. Se for para quebrar o pau, nós quebra o pau aqui. Uma sai na porrada com a outra, uma segunda a outra. Mas não vamos parar. Aleluia. Se for preciso uma briga com a outra, uma xinga a outra, mas é entre nós. Não vamos deixar o diabo agir, porque o reino de Deus ele conta com nós para poder fazer a vontade de Deus. E nesta noite Deus ele está dizendo: eu conto com você, minha filha. É você que eu quero usar. É o teu louvor que eu quero usar. É a tua oração que eu vou responder. Jesus está dizendo nesta hora: entra mais um pouquinho profundo neste mar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a A Bíblia Deus. diz que quando Deus ele fala com Pedro, fala: Pedro, para aqui. Aí Deus ele para. Aí o Senhor fala: agora joga a rede. Aonde ele passou por frustração, Deus queria tratar, sarar ele. Está entendendo? Tem lugares que Deus ele vai nos levar de volta, porque Deus ele quer nos sarar, ele quer nos curar. Entenda nesta noite. Ô glória, como que eu posso pregar se eu não for sarada? Como que eu posso falar de liberação de perdão se eu não consigo perdoar? Eu me lembro uma vez, logo que eu aceitei Jesus, tinha acabado de sair do crime. Aí eu fiquei toda feliz, estou na igreja. Ô glória, vou lá na quebrada para o povo ver que eu sou crente. Saí da minha casa, fui lá para Tiandema, na casa da minha sogra. Aí foi eu, meus 2 filhos e eu tenho uma filha do coração. Aí fomos lá para a casa da minha sogra. Quando chegou na casa da minha sogra, varão, aleluia, minha sogra toda feliz, ela falava tanto de Abigail, a gente conversava tanto sobre Esther, e ela não era crente, ela era traficante, e ela falando de Abigail, e eu falando com ela, eu falei: olha, Deus é terrível, tive encontro com Deus, visitou a minha casa. Ela: nossa, como eu estou feliz. Ela ficou tão feliz do que Deus havia feito na minha vida, que ela falou: dorme aqui em casa, não vai embora não. Só que a casa dela era um cômodo, sabe? E nesse cômodo dormiam as 9 pessoas. Pensa, lá na casa dela tinha uma beliche, a cama de casal. Aí na beliche dormia meu sobrinho em cima, minha cunhada com o outro sobrinho, a minha sogra com o marido na cama e os meus outros 2 sobrinhos dormiam no chão. Mas nesse dia minha sogra falou assim: Marcela, faz o seguinte, dorme na cama com as crianças, que eu durmo no chão com meu marido e nós se ajeita aqui. Aí beleza, fomos todo mundo dormir na casa da minha sogra. Fomos dormir lá. Quando foi de madrugada, eu estava dormindo, pastor. Aí de repente, sabe quando você está dormindo e você sente que alguém está querendo te acordar? Era o Espírito Santo. Aí quando eu acordei com a minha filha gritando: mãe, socorro! Aí eu olhei assim, louvado seja Deus. O marido da minha sogra estava abusando da minha filha. Eu levantei naquele momento
da cama, irmãos, eu quebrei ele no pau. Mas eu bati tanto nele. Batia, e o diabo foi tão sujo que na hora que eu saí pra fora, achei um pedaço de cama, aí que eu batia mesmo, e eu batia, e eu batia. Daqui a pouco os outros passando na rua, aí falou assim: mas o que tá acontecendo? Aí eu falei: tá acontecendo nada, é família, sai fora que eu resolvo, eu sou mulher pra resolver, deixa comigo. E eu quebrando ele, daqui a pouco os caras veio e falou assim: que é? O que foi, Marcela? Eu falei: não foi nada, né? Aí o pessoal que tava em volta, que tinha visto, falou: ele tava mexendo com a filha dela. E aí os caras já jogou ele dentro do porta-mala do carro, ia levar ele pra matar lá na represa do Guarapiranga, porque nós estávamos em Diadema. Aí eu peguei, a Leila falou: ninguém vai matar ele não. O Espírito Santo falou pra mim assim: quem não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra. Eita, aí eu peguei e falei: meu Deus, eu fiquei paralisada, parei de bater nele. Aí eu peguei ele pela blusa, joguei ele pra dentro de casa, falei: ninguém vai pôr a mão nele. Entrei na frente, falei: ninguém vai pôr a mão nele. Botei ele pra dentro, peguei meus filhos, levantei e fui embora pra minha casa. Aleluia, decepcionada. Os anos foram passando, a minha filha foi carregando aquele negócio dentro dela, pelo aquele abuso que ela tinha passado. E eu peguei meus filhos, fui embora pra minha casa nervosa, sabe? Aleluia, os anos passando, louvado seja Deus. E quando foi agora, esses dias não, faz uns 2 anos agora, 2 ou 3 anos mais ou menos, ele foi internado. Minha sogra morreu, passou um tempo, ele também ficou doente, estava com câncer na garganta, e ele estava internado no hospital. E aí ele ficava com minha sobrinha: Fia, liga para sua tia que eu preciso falar com ela. E eu falava: eu não quero falar com ele, eu não quero liberar perdão para ele, eu quero que ele morra. Ele pôs a mão na minha filha, eu quero que ele morra. Eu fiquei desejando a morte, almejando a morte, desejando a morte. Mas quem foi que mandou eu ir na casa da minha sogra? Quem foi que mandou eu dormir lá? Eu fiz do meu jeito, eu não fiz do jeito que Deus mandou. Se eu tivesse feito do jeito que Deus mandou, eu não teria colhido a consequência da minha desobediência. Então muitas das vezes tem algumas consequências que nós estamos colhendo, que são por nossa desobediência. Tem problemas que nós entramos, que muitas das vezes não é nem problema nosso, mas é por causa da nossa rebeldia. Louvado seja Deus. E aí sabe o que aconteceu? Fiquei alimentando aquele ódio no meu coração por tanto tempo, pastora. Fiquei alimentando aquela raiva daquele cara por tanto tempo. A única visão que eu tinha era ele abusando da minha filha. A única coisa que passava na minha cabeça era ele mexendo com a minha filha. Até que um dia Deus falou pra mim assim: filha, você é pregadora da minha palavra. Não tem como você ficar subindo nos meus altares para pregar minha palavra, para falar do meu amor, se você não liberar perdão, filha. Eu falei: Deus, pra que eu preciso liberar perdão? Louvado seja Deus. Minha sobrinha me ligou e falou: tia, o tio quer falar com a senhora. Eu falei: eu não quero falar com ele. E eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor trabalhe no meu coração. E nessa noite, Deus, Ele está trabalhando no coração de pessoas aqui, porque é necessário que você libere perdão. Porque o adversário tem achado brecha nessa falta de liberação de perdão, para poder agir na tua vida, para poder agir na tua casa, para poder agir no teu ministério. E isso não tem deixado o teu ministério avançar. Eu me lembro, pastora, eu orei a Deus, jejuei ao Senhor, porque a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Então se a minha luta é contra as hostes espirituais, eu preciso entender que eu tenho que orar um pouco mais, que eu tenho que jejuar um pouco mais, que eu tenho que me pôr na brecha um pouco mais, me revestir das armaduras espirituais. Aleluia. Quando foi daqui a pouco, ele me ligou. Aí a minha sobrinha: tia, eu falei: tá bom, bota esse cara na linha aí, o que ele quer comigo? Fez uma chamada de vídeo. Aí ela: não, tia. Ele, falei: pode falar. Aí ele me ligou. Irmãos, eu não tinha visto ele como ele estava muito grande, o câncer na garganta, ele estava em fase terminal. E ele falou para mim assim: eu precisava falar com você. Oh, Glória, chorando. Eu falei: fala. Ele falou: você consegue me perdoar? Você consegue me perdoar? Forte. Você consegue me perdoar? Aleluia.
Será que você seria capaz de perdoar alguém que matou seu filho? Será que você seria capaz de perdoar alguém, louvado seja o nome do Senhor, que abusou da sua filha? Eita Deus. Porque tem algumas situações, aleluia, que é menos do que isso. E está difícil para você perdoar. Alguém que falou de você, algum levante que você passou, algum amigo que te traiu, alguém que virou as costas para você. E você tem carregado a dor da culpa dentro de você e não está conseguindo liberar perdão. E isso está tirando as suas forças. Isso não está deixando você avançar. Ele me ligou e ele falou: Marcela, você consegue me perdoar? Por favor, me perdoa. A lágrima descendo. Aí eu falei para ele: eu te perdoo sim, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Quando foi de tarde, ele morreu. Como tem estado o teu coração? Amar quem te ama é muito fácil. Amar quem está do teu lado, somando com você, é muito fácil. Mas e aquele que te aborrece? E aquele que se levanta contra a sua vida? Glória. E aquele que tira a sua paz? Porque sempre dentro da casa de Deus tem alguém que tira a nossa paz. Lá na nossa família tem alguém que tira a nossa paz. Você consegue perdoar esta vida? Será que você consegue perdoar nessa noite? Porque quando nós temos intimidade com Deus, nós conseguimos ouvir a voz dele. Quando nós temos intimidade com Deus, até o perdoar para a gente se torna mais leve. Quando nós temos intimidade com Deus, louvado seja o Cordeiro de Deus, independente do que te fizeram, você consegue abraçar a pessoa sem se lembrar do que passou. Oh glória! Entenda nesta noite, não é nada sobre você, porque Ele sabe quem é você. Aleluia. Aleluia. Mas é sobre o reino. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. O reino precisa de você. Aleluia. Ah, não precisa de mim não. Precisa sim, porque senão quem estava aqui era os anjos. Aleluia. Aleluia. E se Deus confiou de nós estarmos aqui, é porque Deus, aleluia, Ele tem uma grande chamada na nossa vida. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu gostaria que você, aleluia, que você desse a mão para quem está do teu lado. Porque talvez essa preciosa que está aí, ela, aleluia, Fique em paz, pastor. Fique em paz. ela não se, aleluia, ela não teve oportunidade de pegar na mão de alguém e falar: olha, juntas nós somos mais fortes. Aleluia. Glória a Deus. Mas sabe o que acontece no meio de uma coisa tão destruída? É mais fácil as pessoas olharem quem está por fora e falar assim: você é louca, você vai ajudar esse povo, está passando na prova por causa da rebeldia, você vai fazer o que por eles? Mas quem está dando a ordem é Jesus. Aleluia. Está pagando o preço por causa da desobediência. A nação estava pagando o preço por causa da desobediência. Oh glória! Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando Neemias ficou sabendo do triste estado de Jerusalém, sabe o que ele fez? Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Feche seus olhos.